Bom dia, graça e paz. EBD Online, Escola Bíblica Dominical Online, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Macaé, Rio de Janeiro. Estamos aqui reunindo a Igreja do Senhor Jesus neste domingo, o primeiro dia da semana, para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Queremos aproveitar para convidar você a participar da nossa Escola Bíblica Dominical, também presencialmente. Há várias classes com professores e alunos, todos reunidos durante a manhã de domingo, estudando as Escrituras Sagradas, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Há classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. E você, com a sua família, seus amigos, todos estão convidados. É sempre uma oportunidade preciosa de estarmos desfrutando da comunhão do povo de Deus, a Igreja do Senhor Jesus, e, claro, estudando a Bíblia Sagrada, este manual de vida que Deus nos deu para revelar-se a nós e para expressar a sua vontade e dizer aquilo que nós devemos ser e fazer. Nós estamos estudando neste período aqui na Escola Bíblica Dominical, Vida Cristã, Escola Bíblica, pequenos grupos, estudos bíblicos. O tema é Tudo Entregarei. Tudo entregarei é a ideia de nós colocarmos toda a nossa vida a serviço do Senhor. Tudo que somos a serviço do Senhor. Tudo que possuímos a serviço do Senhor. Tudo aquilo que nós podemos fazer a serviço do Senhor. Nossos dons, talentos, habilidades, nossos recursos financeiros, o nosso tempo, o nosso corpo, enfim, tudo, como diz o hino do cantor cristão e também do hinário para o culto cristão, tudo entregarei. Vamos orar e vamos ao resumo do nosso estudo da EBD Online deste domingo. Senhor, obrigado, porque mais uma vez o Senhor permite, através da tecnologia, através da internet, estarmos juntos estudando a Tua Santa Palavra. Pedimos a direção do Teu Espírito, que nesta manhã possamos aprender um pouco mais e possamos também tomar decisões importantes que vão, com certeza, mudar a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado mais uma vez por este momento, por esta oportunidade tão preciosa. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Você tem acompanhado as nossas séries. Se você está chegando somente hoje, olhe no histórico do canal exclusivo da igreja no YouTube e assista às aulas anteriores. Você também tem a oportunidade de assistir aos cultos, que acontecem sempre no domingo às 10 horas e 10 minutos da manhã e também às 19 horas, isto é, às 7 horas da noite, estão lá no histórico. Daqui a pouco estará acontecendo a transmissão ao vivo, online, do culto da manhã e à noite também, claro, do culto da noite. O tema da nossa revista para o estudo bíblico deste domingo é uma pergunta: realidade ou rotina? Realidade ou rotina? O foco aqui está na vida devocional do crente, na vida de devoção do homem de Deus, da mulher de Deus. Principalmente a busca, através da oração, através da palavra de Deus, de um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o Senhor, Criador e mantenedor da nossa vida. Bom, realidade ou rotina é o tema do nosso estudo de hoje. O versículo-chave está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 14 e 15, onde está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O nosso objetivo hoje, ao estudarmos esta porção preciosa da Palavra de Deus na nossa EBD Online, é que tenhamos condições de refletir profundamente a respeito do estudo sistemático das Escrituras Sagradas, a Bíblia.
estabelecendo assim um momento determinado, um local, uma hora, resgatando principalmente aquele antigo saudável hábito do chamado culto doméstico, quando a família se reunia e a família toda lia a Bíblia, havia uma reflexão, havia também o momento de cantar hinos, cânticos de louvor e adoração a Deus. Nós então estaremos falando um pouco sobre isso no nosso estudo bíblico deste domingo. Ao iniciarmos a nossa vida cristã, depois de um encontro autêntico, genuíno, verdadeiro com o Senhor Jesus e recebermos dele, pela graça, mediante a fé, a salvação eterna, nós temos agora que aprender a viver essa nova vida. Como o apóstolo Paulo escreveu, em Cristo somos uma nova criação, ou uma nova criatura, uma nova pessoa. Em Cristo, a partir de Cristo, somos um novo homem, uma nova mulher. A salvação já está garantida em Cristo Jesus. Mas como vamos viver essa nova vida, a vida cristã? Antes da nossa conversão, antes do nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus, a nossa vida tinha as suas características. Vivíamos no mundo e para o mundo. Por isso, os nossos valores refletiam essa posição. Mas e agora? Agora estamos em Cristo, não somos mais do mundo e não vivemos mais para o mundo. Com a nossa conversão, então, biblicamente falando, nós nascemos de novo, temos uma nova vida. Todas as coisas continuam lícitas, porém agora, em Cristo, nem todas as coisas convêm. Aquilo que você fazia, você até poderia continuar fazendo. Todavia, em Cristo, você agora não deve mais fazê-lo. Por quê? Porque não agrada ao coração de Deus, não alegra ao coração de Deus, não contribui para o seu crescimento espiritual e, muitas vezes, resulta em escândalo. Sentimos que devemos mudar e queremos mudar, mas, na maioria das vezes, não sabemos como mudar de vida. Não temos condições, nós mesmos, de purificar a nossa própria alma de acordo com a nossa própria vontade. Por isso precisamos da Bíblia, precisamos da oração, precisamos da devoção para aprendermos do próprio Deus aquilo que Ele tem para nós. A notícia maravilhosa do cristianismo é que Deus dá o poder que nós precisamos para que essa transformação radical, essa mudança completa e verdadeira aconteça na nossa vida quando estamos em Cristo. A mudança dentro de nós, isto é, a mudança que deve começar dentro e é de dentro para fora, uma obra que Deus realiza através da sua palavra e da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E aqui cabe uma explicação muito importante. Quando uma pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ela se torna santa na sua posição como salva. Mas agora ela entra num processo contínuo, gradativo, que chamamos de santificação. A pessoa já é santa porque já é salva. Agora ela precisa de santificação, que é esta mudança, esta transformação de mentalidade, de valores, de coração, de desejos, de sonhos, de projetos de vida, que antes estavam atrelados ao mundo e às coisas do mundo e que agora devem estar atrelados a Cristo, às coisas de Deus e às coisas que são eternas. O Espírito Santo de Deus, então, começa a fazer em nós essa transformação. O lavrador não consegue fazer germinar o grão lançado na terra, mas cabe a ele determinar condições necessárias para que a germinação da semente aconteça, para que essa semente possa transformar-se, crescer, frutificar a partir da semente que ele lançou sobre a terra. O mesmo acontece conosco, o mesmo acontece com o ser humano, com a semente do Evangelho que o Senhor fará crescer, frutificar e multiplicar na sua vida. Essa transformação interior é o melhor alvo que podemos estabelecer para essa nossa nova vida em Cristo Jesus. Mas isso só será possível
se nós desenvolvermos essa vida de comunhão com Deus, essa vida de relacionamento contínuo com o Senhor. Assim, nós estaremos crescendo. É a chamada hora tranquila, ou hora silenciosa, ou hora devocional. E na lição bíblica de hoje, na EBD Online e também, neste momento, na Escola Bíblica Dominical Presencial, nós estamos estudando. Por isso a pergunta: é uma realidade na sua vida? Ou é uma rotina automática, mecânica, fria, superficial? É sobre este assunto que nós estaremos falando hoje aqui. Este tempo a sós com Deus visa o bem-estar da alma e tem por finalidade o nosso próprio crescimento espiritual, quando nós solidificamos a nossa fé, robustecemos a nossa alma. O rei Davi escreveu algo importante a este respeito. Ele disse: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem anseio profundo pela presença do Senhor e de desfrutar desta companhia. Essa é a exigência fundamental para a hora tranquila, para o nosso tempo devocional. Ter sede na alma, desejar ardentemente essa comunhão com Deus. E essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer logo de saída no resumo do estudo da EBD de hoje. Será que a sua alma tem essa sede, essa vontade, esse desejo? Há um hino no nosso inário que cantamos que diz assim: mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Essa frase deve estar continuamente na nossa mente, nos nossos lábios, no nosso coração, principalmente. Bom, o autor da nossa revista, ele nos ajuda a estarmos trabalhando este tema e há algumas divisões propostas aqui e eu quero compartilhar cada uma delas com você nesta manhã. A primeira delas, tempo a sós com Deus, estudando a palavra. Se desejamos ser crentes frutíferos, temos que fazer a nossa parte. Certamente Deus fará a parte que compete a Ele. Precisamos começar cultivando raízes profundas. E isto somente será possível se nós separarmos um bom tempo diariamente para estarmos buscando ao Senhor aquilo que estamos chamando aqui hoje de vida devocional. A Bíblia não pode ser lida, portanto, como uma obrigação ou uma rotina, mas ela deve fazer parte da nossa vida como um hábito saudável, consciente e que nós estaremos fazendo com alegria, com prazer no nosso coração. Com a leitura da Bíblia, descobriremos como viver a palavra de Deus, a vontade de Deus, aprenderemos a depender da direção do Espírito Santo do Senhor em todas as nossas decisões. Assim como leva tempo para um fruto crescer e amadurecer, leva tempo também para nós alcançarmos espiritualmente esta chamada maturidade cristã. Precisamos de disciplina, precisamos ser perseverantes, aproveitando bem o nosso tempo com Deus. Isto também é uma questão de mordomia, é uma questão de sermos servos fiéis e estarmos separando do nosso tempo e dedicando exclusivamente esse tempo ao Senhor. Primeiro, escolher uma Bíblia de qualidade. Há várias versões da Bíblia, há várias possibilidades, mas todos os dias chega a nós a existência de uma nova Bíblia e cada uma com um objetivo diferente. Inclusive, Bíblias com objetivos que são totalmente contrários à vontade de Deus. Aqui na igreja, nos últimos anos, temos utilizado a edição NVI, Nova Versão Internacional. Entendemos que nesse tempo é a melhor versão, isto é o melhor texto da Bíblia. Está mais próximo também o texto das línguas originais. A Bíblia que foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Nós então temos utilizado e colocamos a nossa confiança maior na NVI, a Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Escolha uma hora. Qual é a melhor hora para você separar um tempo
e estar em comunhão com o Senhor? É pela manhã, assim que você acorda? É ao meio-dia, no horário do almoço, enfim? Ou é no final da tarde? Talvez o seu melhor horário seja à noite. Algumas pessoas já me disseram, pastor, o meu melhor horário para o meu tempo devocional, o meu momento devocional para ler a Bíblia, orar, cantar, é de madrugada. Enfim, cada um tem a sua realidade, o seu contexto, mas o importante é que você separe todos os dias um tempo. Assim como todos os dias você bebe água, todos os dias você se alimenta, todos os dias você respira, todos os dias você dorme, todos os dias você também deve ter um tempo de comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Escolha um lugar. Claro, você não vai ler a Bíblia, orar e cantar louvores, você não estará em oração num lugar cheio de pessoas, um lugar tumultuado, pessoas gritando, barulho de alguma ferramenta do trabalho, algum instrumento, fica muito mais difícil com a televisão ligada, internet ligada ou outras coisas assim. Então, procure um lugar tranquilo, quieto, de preferência que você esteja sozinho. Claro, no caso do culto doméstico, você, com seu cônjuge, com os seus irmãos e irmãs, com seus filhos, com seus pais, não sei como é a constituição da sua família. No caso do culto doméstico, esse lugar, então, deve ser apropriado para toda a família. E, em quarto e último lugar, escolher um método de estudo. Às vezes, lemos a Bíblia sem tirar muito proveito da leitura. Muitas passagens bíblicas não fazem sentido para nós. Lemos, depois nos esquecemos. É por isso que precisamos de um método de estudo da Bíblia. Procure a educadora cristã ou o educador da sua igreja. Se não há, procure o pastor, procure o ministro de música, procure o professor da EBD. Pesquise, você vai encontrar um método de leitura eficiente que estará de acordo com a sua necessidade pessoal. Há vários métodos de estudo da Bíblia. Com disciplina, boa vontade, com disposição, com certeza você vai aprender e aí tirará muito proveito para abençoar a sua vida. Howard e William Hendricks, no livro Vivendo na Palavra, propõem um interessante método. Trata-se de uma abordagem de 3 passos que seguem uma ordem específica. E nós vamos utilizar como modelo aqui apenas para mostrar a você como isso pode ser simples, ao mesmo tempo extremamente eficiente. Primeiro passo, observação. Nesse passo, nós perguntamos e respondemos a questão: o que vejo neste texto bíblico? O que é que eu estou lendo? O que este texto da Bíblia Sagrada está me contando? É procurar ver o texto com todos os seus detalhes, cada frase, cada palavra. Devemos ainda dar atenção ao cenário onde os fatos estão acontecendo. Como seria este lugar? Como seria este lugar do ponto de vista do autor que está escrevendo? Precisamos transportar nossos sentimentos para aquela determinada passagem bíblica que estamos lendo. Sofrer com quem sofre, alegrar-se com quem estiver feliz, vai facilitar naturalmente o seu entendimento. O segundo passo é a interpretação. A observação da Bíblia que estamos lendo nos levará a uma interpretação. Salmo 119, 34 está escrito: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e de todo o coração a cumprirei. Para entendermos um texto, precisamos procurar então as respostas para as perguntas básicas. Quem? O que? Para quê? Onde? Como? Por quê? Quando? Estas perguntas são importantes e as respostas estarão nos dando uma interpretação para que haja uma compreensão correta do que de fato está escrito no texto. Há 5 princípios básicos para aquele que deseja ler e compreender, interpretar corretamente a Bíblia Sagrada. E para facilitar a memorização, nós então colocamos as palavras aqui ao lado, todas elas começam com a letra C. Primeiro, conteúdo. O conteúdo é o texto que estamos estudando, que passou pela observação, como nós registramos no primeiro passo, há poucos minutos. Contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois do texto que nós estamos lendo.
Geralmente, as seitas surgem quando as pessoas estão lendo a Bíblia e interpretando a Bíblia sem esta observação tão básica e necessária. Qual é o contexto em que isto está sendo dito? Comparação. Nesta fase, comparamos a Bíblia com a Bíblia, as Escrituras com as Escrituras, por meio das referências. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Um versículo que nos leva a outro versículo relacionado e assim sucessivamente, até que você consiga compreender toda a mensagem que está naquele texto. Cultura. Ao estudarmos a Bíblia Sagrada, é importante conhecer o ambiente cultural e histórico, porque isso vai facilitar muito a nossa compreensão. Quando e onde aconteceu aquele fato, quais os costumes daquela época, daquele lugar, daquele povo, enfim, são importantes essas informações para também evitar que nós cometamos erros na compreensão daquilo que está como mensagem, conteúdo da Bíblia Sagrada ao nosso coração. E, por último, consulta. A consulta envolve o uso de outros materiais que vão nos ajudar a interpretarmos e compreendermos o texto. Há enciclopédias, às vezes dicionários, comentários bíblicos. Esta consulta também você pode fazer procurando pessoas mais experientes, pessoas de confiança. Você pode falar com o seu professor da EBD, com o líder do seu ministério, com o pastor, com o ministro de educação, com o ministro de música. Pessoas que vão ajudar você. Essa consulta, ela é muito importante. Terceiro passo, a aplicação daquilo que nós lemos e nós já compreendemos corretamente. A aplicação é um estágio muito importante e necessário. Não basta apenas ler a Bíblia e compreender aquilo que está escrito. É preciso colocar em prática, é preciso obedecer para que, de fato, a Bíblia se torne viva e eficaz, transformando vidas, fortalecendo vidas e trazendo a solução para os nossos problemas. 2. Orando. A oração faz parte do programa devocional do crente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós precisamos colocar a oração na nossa agenda todos os dias. De preferência o tempo todo, porque foi o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Orai continuamente, orai sem cessar. Mas esse momento devocional, esse momento a sós ou da família, esse momento devocional é importante e precisa ter a oração no início, no meio e também no fim. Orar é desenvolver esse relacionamento com Deus, que, claro, através da oração se tornará cada vez mais profundo. Precisamos buscar fervorosamente essa comunhão com o nosso Deus e Pai através da oração. A percepção da presença de Deus vem como resultado do nosso tempo de oração. 3. Tendo uma atitude correta de alma. A atitude mais correta nesse tempo com Deus é de um coração sensível, de um coração maleável, de um temor piedoso, uma alma que está sempre disposta a obedecer aquilo que Deus está falando conosco através da sua palavra. Uma atitude também de inteira gratidão e de submissão àquele que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. 2. Tempo da família com Deus. Agora vamos falar de maneira mais clara, direta e específica sobre o culto doméstico, esse momento tão importante, indispensável da família reunida em torno da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O culto doméstico é um tempo em que a família todos os dias se reúne para estudar a Bíblia, orar e louvar ao Senhor através das canções. É um tempo de grande valor, é um tempo extremamente precioso. O culto doméstico tem como objetivo a nossa edificação espiritual, bem como também de todos os demais membros da nossa família, fortalecendo também os nossos laços familiares. Existe um antigo chavão, um adágio popular que diz o seguinte: família que ora unida permanece unida. Que bênção! É também a oportunidade que os pais têm de fornecer instrução ou ensino religioso para os seus filhos e assim
isto proporcionará edificação espiritual para todas as pessoas que fazem parte da família. Assim acontecia com as famílias do povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, e também com as famílias que faziam parte da igreja no Novo Testamento. Se você ler toda a Bíblia de capa a capa, você vai perceber como as famílias estavam sempre reunidas, estavam sempre buscando ao Senhor. Josué, o líder que Deus escolheu para substituir Moisés, utiliza uma expressão fantástica, maravilhosa, talvez a mais conhecida de toda a Bíblia. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta frase seja o alvo, o objetivo maior da sua vida, juntamente com a sua família. Moisés insistia em que a palavra de Deus estivesse no coração do povo de Deus e que eles passassem a palavra de Deus para os filhos, para os netos, para os bisnetos, com uma instrução ou com um ensino cheio de amor. E toda família que chegava à casa de um israelita deveria ver que as escrituras sagradas estavam ali sendo praticadas continuamente naquele lar. Os recursos que temos hoje para a edificação do nosso lar, da nossa família, são a oração e o estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso, a importância, a necessidade imperativa do culto doméstico, seja pela manhã, seja à tarde, seja à noite, para que isto esteja fortalecendo a sua vida e a sua família também. Bom, a pergunta que fizemos no início é o tema do nosso estudo hoje. Rotina ou realidade? Temos que tornar as práticas estudadas na lição de hoje uma realidade na nossa vida e na nossa família também. Nada senão isso nos convém. Um tempo para Deus em nossa vida pessoal e também em nossa vida familiar. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer de todo o coração a sua participação conosco na nossa EBD Online e convidá-lo para o próximo domingo. Daqui a pouco, às 10h10, o nosso culto da manhã no templo da Primeira Igreja Batista de Macaé, Rio de Janeiro. Logo mais à noite, a partir das 7h, o nosso culto de adoração. Você está convidado a participar conosco. Um grande abraço. Deus esteja abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus.